que eu preguei aqui pela primeira vez, a convite do reverendo Antil. Estava começando o namoro com a Edneia, aprendendo a conhecê-la. Fiz muitos amigos importantes aqui, pessoas idosas que eu sempre quero honrar, Dona Antônia, seu Cícero, que me acolheram quando eu não sabia nem pregar direito aqui na igreja, no presbiterato. Alguns que nasceram quando eu já pregava por aqui. É sempre bom voltar aqui e lembrar. Toda vez que eu subo aqui a este lugar, eu me lembro da primeira vez e me lembro de quando o reverendo Antil me chamou para pregar uma segunda ou terceira vez, e eu cheguei 30 segundos atrasados, e o culto já tinha começado, porque ele não atrasava nunca, o início do culto era 7h30 em ponto. Uma vez ele me chamou para ir com ele celebrar a ceia em Barro Alto, e eu nunca cheguei lá, porque ele foi antes de eu chegar. Ele não esperava ninguém. É bom vê-los. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de 2 Reis, capítulo 6, verso 8 até o verso 23. É um texto que fala sobre oração. Em 2019, e depois, no meio da pandemia, em 2020... eu fiz uma série expositiva na igreja do Jardim Goiás e depois na Vila Nova sobre Eliseu. Primeiro 8 sermões, depois 11, falando sobre ser cheios do Espírito numa perspectiva do Antigo Testamento. E a gente aprende muito sobre andar com Deus e com o Espírito Santo lendo a vida de Eliseu, que foi o sucessor de Elias no ministério profético na época de Acabe e depois do seu filho Jorão. E esse texto é um dos textos da série que nos ensinou a respeito de que ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente uma questão de fala, de linguagem ou de liturgia e sons, mas tem a ver simplesmente com estar com Ele, andar com Ele, obedecer a sua voz e conhecê-lo. Nós, presbiterianos, cremos que conhecemos o Espírito principalmente na leitura da palavra, que é nossas primeiras lições a respeito do que é andar com Deus. E o Espírito é Ele quem nos revela Jesus, é Ele quem nos revela Deus, é Ele quem nos enche, santifica. Sem a obra do Espírito não tem justificação, sem a habitação do Espírito não tem santificação, sem a força poderosa do Espírito não tem nem sequer pregação do Evangelho. Então eu quero convidar os irmãos para lermos esse texto, um dos episódios da vida de Eliseu, que diz assim, verso 8: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, que é Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho,
nem é esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Senhor Deus, é a tua palavra. Pedimos que ela nos instrua, nos abençoe, nos pastoreie a alma, o coração, os sentimentos. Rogamos que a palavra do Senhor venha com poder sobre nós, que o teu Espírito faça com que ela seja plantada em nosso coração como uma semente que vai germinar, florescer, frutificar para a glória do teu nome nas nossas vidas e através delas. É o pedido que nós fazemos humildemente ao Senhor, para que o Senhor fale conosco neste momento através do sermão. Em nome de Jesus, amém. A porta de entrada para a plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito Santo, começa e termina com oração, com a oração. Muita coisa pode acontecer num abrir e fechar de olhos, especialmente quando fechamos os olhos para orar. Lendo um livro na minha época de seminário sobre a igreja evangélica na África do Sul, um pastor muito conhecido, que foi inclusive um dos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, o Desmond Tutu, ele disse que quando os cristãos holandeses chegaram na África do Sul, os africanos tinham a terra e os holandeses tinham as Bíblias. Então os holandeses disseram: vamos fechar os nossos olhos para orar. E eles fecharam os olhos para orar. E Desmond Tutu disse que quando eles abriram os olhos, os holandeses tinham a terra e eles tinham as Bíblias. E agora eles disseram: com as Bíblias nas mãos, nós vamos reconquistar a nossa terra. Quem conhece a história da África do Sul, conhece a história do apartheid, aquela ideologia que colocava homens brancos e homens negros completamente separados uns dos outros, e que foi uma vergonha mundial durante muitos anos, causando muitas prisões políticas e racistas. No entanto, a verdade é certa. Fechar os olhos para orar pode significar entrar na presença de Deus ou perdê-lo. Tem gente que fecha os olhos para não ouvir a Deus. Tem gente que abre os olhos para ver a Deus. E hoje eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos sobre esse tema, abrir e fechar os olhos, e como a oração é um elemento importante se você quer, de fato, ter uma vida cheia do Espírito Santo. A oração é o maior instrumento de nossa comunhão com Deus. Charles Hodge chama a oração de meio de graça subjetivo. Os meios de graças objetivos, um é a ceia, que nós celebramos mensalmente, e o outro é a Escritura Sagrada, que você pode ter nas mãos e ler quando quiser. Está ali, você pode pegar na Bíblia, você pode manusear a Bíblia, você pode ler a Bíblia quando você quiser, e isso é um instrumento, um meio de graça objetivo, que está ali à sua disposição sempre que você desejar tocá-lo e manuseá-lo. Assim também é a ceia. Você vai pegar o pão com a mão, você vai pegar o cálice com a mão, você vai morder o pão, e lembra que o pastor vai dizer: tomai e comei, não é tomar e deixar dissolver na língua. Nós não somos católicos romanos para fazer isso. Tomai e comei, você vai sentir o gosto do pão, você vai sentir o gosto do suco de uva, e você vai, com isso, segundo a Bíblia promete, sentir e participar, comungar realmente, neste momento, com o seu Salvador Jesus Cristo. É um meio de graça objetivo,
Todas as vezes que a ceia é oferecida e você vem participar, a Bíblia diz e Deus promete nela que Deus vai te abençoar ao participar dela por sua própria decisão e escolha. Por isso, às vezes, eu fico me perguntando, por que em nossas igrejas tem tantas pessoas que frequentam a igreja há anos e nunca pediram para fazer o batismo e a pública profissão de fé, estão perdendo mês a mês o privilégio e a oportunidade de participar de algo que Deus colocou à sua disposição como promessa e bênção. Mas a oração você não pode pegar. Não tem como você colocar num saquinho e dizer assim, pastor Israel, leve um saquinho de oração para a sua casa. Tem gente por aí que tenta fazer isso, diz que é para você colocar um copo d'água em cima de uma TV, hoje em dia nem dá mais para fazer isso, as TVs são tão fininhas. Tem gente que diz que é para você comprar feijão, que é para você comprar água, comprar copinho. Aqui em Goianésia, eu lembro, eu tive uma discussão esquisita, estranha com uma irmã que disse que tinha que ir numa dessas igrejas porque o pastor tinha dado o copo para ela e o copo só ia abençoar se ela fosse beber a água lá na frente dele, lá dentro do templo dele. Ora, vamos. Você não pode envasar a oração como uma garrafa de Coca-Cola é envasada. O Espírito Santo não é gás. O Espírito Santo não é líquido, o Espírito Santo não é feijão, não é arroz, ele é Deus. Não é você que o tem para se encher, mas é Ele que te tem para colocar a sua influência na sua presença. Então, quando nós falamos de oração, é básico entender 3 questões. Primeira delas, a oração pressupõe a personalidade e a pessoalidade de Deus. Nós oramos porque Deus existe. Nós oramos porque Ele é um Deus pessoal. Ele não é uma força, Ele não é eletricidade, Ele não é uma ideia, Ele não é uma doutrina. Ele é o Deus das Escrituras que se revelou a Adão, a Moisés, a Josué, a toda aquela turma do Antigo Testamento e aos apóstolos e agora a você, por meio da pregação do Evangelho. De modo que quando você é chamado a orar, você é chamado a orar para um Deus que existe e é pessoa, e Ele sente, e Ele ouve, e Ele responde às suas orações. Ele se entristece quando você não quer orar. Ele se alegra quando você se curva diante dEle em oração. E Ele cumpre as promessas que Ele faz sobre a oração. Deus, Ele é uma persona, Ele é uma pessoa, de modo que Ele responde sim às orações que você faz. Se Deus não passa de um nome para uma força impessoal ou para uma ordem moral no universo, então orar é um gesto totalmente irracional e sem sentido, que nos leva a lugar algum. Mas se Deus existe, é real e Ele se revela de fato nas Escrituras e em Jesus Cristo, então você pode orar que Ele vai te responder. Segunda questão que você precisa entender logo na saída é que a oração pressupõe que Deus está perto de nós. Tem uma canção que a gente gosta de cantar, que tem um erro doutrinário, que diz que Deus não é um Deus de longe, mas Ele é um Deus de perto. É uma citação equivocada de Jeremias, pois lá em Jeremias Deus diz, não sou eu Deus de perto e de longe? E o camarada, querendo enfatizar o fato de Deus estar perto, deu um jeito de acabar com a citação bíblica que diz que Ele também fica longe, observando as coisas que acontecem conosco. Deus é o Deus que está perto. Filipenses diz, não andem ansiosos, façam todas as suas petições conhecidas a Deus na oração, porque perto está o Senhor. Isaías 64 diz que Deus é aquele que habita ao lado daquele que está contrito no seu coração, quebrantado na sua alma. Deus se aproxima especialmente de quem sofre, de quem tem dor, de quem está com o coração machucado, que precisa dos seus cuidados. Portanto, se você quer ser cheio do Espírito Santo e você sabe que a oração é um meio importante para isso, saiba que você, quando ora, conversa com alguém que está com você aonde você está. Por isso a Bíblia diz que é melhor você entrar no quarto, fechar a porta, orar em secreto, porque Deus gosta de ouvir no secreto. Tem pessoas que
amam as orações públicas para impostar a voz. Uma vez eu fui num culto, o irmão lá, ó nosso grande, amantíssimo, grandioso Deus. Tem gente que tem prazer nessas coisas, mas Deus não tem prazer nessas coisas. Ele tem prazer que a gente ore em casa e também na igreja. Não tenha medo de orar na igreja. Você pode gaguejar o tanto que for, que Deus vai te ouvir do mesmo jeito. Não precisa ficar com medo disso. Mas Deus é aquele que ouve principalmente perto, quando você está só, quando ninguém está ouvindo. Eu fui pastor em Aparecida de Goiânia e passava todo dia na porta de uma igreja, que a esposa do pastor ia para o quarto e orava tão alto que a vizinhança inteira escutava. A gente sabia de todos os pecados da igreja, porque ela orava em voz alta, cada um deles no seu quarto com a porta trancada. Quando a Bíblia diz que é para você entrar no quarto e orar em secreto, não é para você berrar lá dentro para todo mundo lá fora ouvir. É para você falar com Deus. Eli achou que Ana estava bêbada, só porque ela mexia os lábios, mas não saía som nenhum. Mas ele se equivocou. Deus ouve quem ora em voz alta, Deus ouve quem ora também só com os lábios. Porque Ele é Deus, Ele está perto. Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares. De modo que, se você quer ser cheio do Espírito Santo, isso é básico. Você não ora numa caverna sozinho para o vácuo ou para o léu. Você não ora para as nuvens. Você ora para aquele que está presente aqui. Ele não é somente capaz de manter relação conosco, como Ele deseja manter relação conosco. Uma das palavras-chave do livro de Êxodo é que Deus inclinou os seus ouvidos para ouvir e Ele veio salvar o seu povo. De modo que, quando Moisés chega diante de Faraó, talvez você não tenha prestado atenção, mas Moisés chega para Faraó e diz assim: o Deus dos hebreus nos encontrou. Ele nos encontrou e Ele veio nos buscar. Não somos nós que corremos atrás de Deus, Ele se oferece a nós. Nós nos fazemos difíceis, e o que a gente mais faz, na verdade, é fugir de Deus, como Adão fez, por causa da vergonha que sentimos dos pecados que nós cometemos. Mas Deus, conforme lemos agora há pouco, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e poderoso para purificar cada um desses pecados na sua presença, porque Ele derramou o sangue de Jesus na cruz. E o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para perdoar os nossos pecados. Mas tem uma terceira questão que você precisa saber de saída. A oração, ela pressupõe que Deus governa com poder todas as coisas. Quando nós falamos em oração, nós falamos a respeito do Deus que pode responder, que pode atender, que governa todas as coisas. Nós não estamos falando de um Deus que está ali simplesmente à disposição para fazer tudo o que você quer, mas que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós até pensamos em pedir. Às vezes você pensa em alguma coisa, Deus já fez. Uma vez eu pensei, lá no meu primeiro ano de ministério, eu pensei, puxa, que vontade de comer um doce. 5 minutos depois, uma irmã bateu na porta e disse: pastor, eu fiz esse bolo imenso lá em casa, esse doce maravilhoso, veio com 3 vasilhinhas. Nem tinha pedido, só tinha pensado. Um amigo meu, pastor lá no Mato Grosso, um dia que ele disse que tinha brigado com todo mundo, com o conselho da igreja, com a esposa, com o filho, e aí todo mundo saiu e ele ficou sozinho em casa. Ele pôs a mão na cabeça, encostou as costas na parede, sentou no chão e disse: Deus, parece que só esqueceu de mim. Ele falou isso, ele disse que falou em voz alta, ele estava sozinho em casa. E aí, na hora que ele terminou a frase, ele escutou plim, blão. Abriu a porta,
um irmão com um bolo desse tamanho. Pastor, a minha esposa fez esse bolo grande lá, a gente só dá conta de comer um, ela fez 2, então eu resolvi trazer um para o senhor. Ele disse que na mesma hora ele olhou para si e falou assim: Deus, já entendi. O Senhor não me abandonou. Deus não nos abandona. Ele governa com poder. De modo que as nossas orações não mudam Deus. Mas nós mudamos muito quando a gente começa a orar. E Deus vai mudando a vida da gente, vai transformando a vida da gente quando a gente começa a orar. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, comece a orar. E preste atenção que Deus vai mexer muito com você, com o que você acredita, com o que você pensa, com o que você acha que é certo, com o que você acredita que é errado. Porque Ele governa, e Ele governa inclusive a sua vida. E Ele o faz com poder. Então, quando nós lemos esse texto aqui, eu sei que muitos ficaram curiosos a respeito do que a gente poderia pensar. O tempo é o tempo de Jorão. Jorão é o filho de Acabe. O tempo de Acabe passou, os milagres de Elias ficaram para trás. Embora o texto não nos informe quem é o rei da Síria, a história nos diz, e provavelmente seja isso mesmo, é um tal de Ben-Hadad, o filho de Hadad, o filho do Deus que era o Deus da Síria. Parece que Eliseu está vivendo um tempo de relativa paz com o rei de Israel, porque os reis de Israel não gostavam muito de Elias, não gostavam muito de Eliseu, eles denunciavam os seus pecados constantemente, mas o tempo passa, e os anos vão se acumulando, e parece que a gente vai se acostumando com aquele cara que a gente não gosta, mas que está sempre por ali. Então ele está num tempo de relativa paz com o rei de Israel, pois o rei não só o chama de meu pai, você viu isso aí no texto, como também tudo que ele instrui o rei atende. Parece que Jorão já tinha percebido que brigar com o profeta não é uma coisa muito saudável para um rei. E que quando Deus está usando e fazendo, é fria ficar intervindo e tentando mexer os pauzinhos para acabar com a obra de Deus. Parece que é isso que está acontecendo. Um comentarista disse que Eliseu ficava sabendo das coisas a respeito da movimentação das tropas sírias por meio de informantes que ele tinha lá no palácio do rei da Síria, e o texto não nos mostra nada disso. Era Deus mesmo que contava para ele. Eliseu não era essa pessoa rica assim que podia ficar pagando detetive e agente secreto para poder ficar infiltrado lá no palácio do rei da Síria. Não, o texto naturalmente mostra que Deus falava para ele. Essa é uma das coisas interessantíssimas sobre ser cheio do Espírito Santo, no caso específico de Eliseu. Eliseu pede, quando Elias é separado dele, os irmãos conhecem a história lá no capítulo 2, a partir do verso 14, quando Eliseu diz: olha, eu quero porção dobrada do teu Espírito, e muita gente entende que porção dobrada do Espírito é fazer o dobro dos milagres que Elias fez. Elias fez 9 milagres, você pode contar, e Eliseu fez 18, então é isso mesmo, porção dobrada é fazer o dobro dos milagres. Agora compara os milagres de Eliseu com os milagres de Elias. Elias faz cair fogo do céu, Eliseu faz boiar machado. Porção dobrada do Espírito não é ter mais poder para fazer mais milagres, embora isso aconteça. Porção dobrada do Espírito é uma expressão que vem lá de Deuteronômio, quando fala sobre a herança. Quando um pai morre, o filho mais velho, ele tinha direito de receber porção dobrada da herança. Como que era? O pai morria, tinha 12 filhos, o mais velho ficava com a metade da herança. A mãe ficava com 25% e os outros 11 tinham que repartir os outros 25%. Era isso que era a porção dobrada. Então, quando Eliseu pede para que receba porção dobrada do espírito de Elias, ele não está querendo receber o dobro do poder. Ele está querendo ser reconhecido como seu herdeiro, como profeta em Israel. É isso que quer dizer porção dobrada.
Então Eliseu é de fato o herdeiro do ministério de Elias, o continuador do ministério de Elias em Israel. Então, quando as pessoas olhavam para Eliseu, eles viam em Eliseu tudo o que eles viam em Elias, um representante vivo de Deus, andando e vivendo no seu nome. Os milagres de Eliseu serem o dobro de Elias é só um fato interessante da narrativa bíblica, mas não é o foco. Agora, o que é interessante no caso de Eliseu é que ter a porção dobrada do Espírito mostra a intimidade que Eliseu tinha com Deus. Deus contava as coisas para ele. Lembra lá de Abraão, Gênesis 19? Quando Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra, ele fala: mas eu não vou esconder de Abraão, porque Abraão é meu amigo. Deus fala isso de Abraão. Ele é meu servo, e eu vou fazer dele uma grande nação. Então Deus vai até Abraão e conta para Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra antes de acontecer. E aí nós temos aquele famoso texto que também é a oração de Abraão intercedendo em favor de Sodoma e Gomorra. Então Deus tinha essa intimidade com Eliseu. Deus conta as coisas para Eliseu. Quando Eliseu é enviado para ungir Azael, o rei, no lugar de Ben-Hadad, Eliseu vai até ele, e quando Eliseu fica olhando para Azael, ele começa a chorar. E Azael pergunta assim: mas por que você está chorando? Eu estou chorando porque eu sei o que você vai fazer em Israel. Deus me mostrou. Azael matou muita gente inocente. Azael matou o próprio Ben-Hadad para ser rei no seu lugar. Azael foi um homem muito ruim. E Eliseu ungiu mesmo assim porque Deus mandou. Mas ele sabia. Quando aquela mulher sunamita tem o filho, porque Eliseu perguntou que bênção que a gente podia pedir a Deus por ela, e aí o servo dele tem a ideia de falar: ela não tem filho, e ele então vai: daqui a um ano você vai ter um filho. E a mulher diz: para com isso, eu estou bem, eu estou resolvida, não estou chorando por causa de um filho. Não, você vai ter um filho. E ela teve um filho e amou o filho. E quando o filho tinha mais ou menos 10 para 13 anos de idade, ele morreu com uma forte dor na cabeça. E aí essa mulher vai até Eliseu. E Eliseu vê ela chegando de longe, manda o seu servo pergunta para ela: como está? Não, está tudo bem. Mas quando chega até Eliseu, ela se lança aos seus pés. E o moço tenta tirá-la dos pés de Eliseu, e Eliseu diz: deixa. Deus não me disse o que está acontecendo com ela. Deus não me disse o que está acontecendo com ela. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A estes, Deus os faz conhecer a sua aliança. Então, esse é o Eliseu que nós queremos conversar sobre oração a respeito dele aqui. E aí, quando o rei da Síria fica sabendo que Eliseu conta tudo, ele fica muito bravo. E ele diz: vai lá e me descobre onde é que eu vou prender esse camarada. O rei da Síria achava que Israel era o seu quintal, ele podia entrar e sair a hora que ele quisesse. É assim quando as pessoas oprimem os outros, eles acham que são donos delas. E aí ele manda as suas fortes tropas, o texto diz claramente que são fortes tropas, para prender Eliseu e matar Eliseu. Então o texto fala que tem 3 orações. Eliseu ora 3 vezes. E essas 3 orações eu quero usar o tema: abra seus olhos para ver. Eliseu ora para que Deus abra os olhos do moço e veja o que está acontecendo. Eliseu ora para que Deus feche os olhos dos soldados para que eles não façam o que eles vieram fazer, que é uma coisa pecaminosa. Depois Eliseu ora para que Deus abra de novo os olhos dos soldados para que eles vejam o que Deus quer fazer com eles. Então a primeira oração é para que Deus abra os olhos para ver o que é preciso saber. O moço acorda de manhã, ele vê aquele montão de soldados e ele diz: que faremos? Vamos morrer. E Eliseu diz: não tenha medo, mais são os que estão conosco dos que estão com ele.
E aí Eliseu abre para nós a intrigante realidade do mundo espiritual ao nosso redor. Ele vê os soldados de Deus. E é interessante observar essa questão dos lugares celestiais. A Bíblia diz em Efésios 1:20 que Cristo está sentado no trono nos lugares celestiais. Nós fomos ressuscitados com Cristo e estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, Efésios 2:6. A igreja proclama a sabedoria de Deus aos principados e potestades nos lugares celestiais, Efésios 3:10. Nós vivemos no mundo 3D, mas parece que Deus vive no mundo 4D. A gente está aí mudando da internet 4G para 5G e até hoje a gente não entende como que é possível ter camadas onde as imagens, os sons passam cada vez a velocidade maior. Isso para Deus é fichinha. Ele abriu a porta da prisão de Pedro como as portas do shopping center abrem para você entrar, naquela época. Ele sabe muito bem o que é infrassom, ultrassom, microsom, ultravioletas. Foi ele que inventou tudo isso. E ele usa. Então, há uma outra realidade que nos cerca. E que nós, como igreja, não podemos ignorar e em algum momento das nossas vidas nós vamos conhecê-la. E a oração é a porta de entrada e a porta de saída para estas coisas. No entanto, algumas coisas que você precisa aprender sobre o mundo espiritual e a oração. Eu não ouso dizer que a oração é a chave para você entrar e sair, porque não é. Você pode orar e não ver nada. Porque algo que é claro aqui no texto é que Eliseu ora para que Deus abra os olhos do moço para que ele veja o que já está lá. Não algo que vai aparecer porque ele vai orar. E a igreja do nosso tempo, ela erra feio nesse ponto. Porque ela acha que a nossa oração pode produzir alguma coisa no mundo espiritual, ou obrigar o mundo espiritual ou Deus fazer qualquer coisa porque a gente está orando. Não é. Aquele moço sabia orar, mas ele só vê aquilo que Deus mostra. Então, Eliseu ora para que Deus mostre para ele aqueles seres celestiais que já estão lá, e que já estão lá não porque ele pediu ou porque Eliseu pediu, mas estão lá porque Deus já protegia Eliseu o tempo todo. E que Deus é o Senhor de todas as coisas e tem controle sobre todas as coisas, inclusive sobre todos os exércitos. E que nada pode fugir ao seu controle, porque mais são os que estão a nosso favor do que os que estão contra nós, se Deus não permitir. Assim, aquele moço só verá aquilo que Deus vai mostrar. Tem coisas no mundo espiritual que Deus não mostrou. Segundo, o que ele viu estava além e acima de qualquer capacidade humana de realização ou imaginação. A gente assiste os filmes de fantasia, O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia. Que inteligência, que imaginação, que criatividade. Mas não chega nem aos pés da verdade do mundo espiritual. É só ideia. Lá em Londres tem até uma turma que virou uma religião, os Cavaleiros Jedi, porque gostavam de assistir Star Wars. Virou religião. Tem gente que assiste tanto Guerra nas Estrelas que adora mais o Luke Skywalker do que a Deus. Aquilo é fábula, é imaginação humana. Agora isso aqui está além da imaginação. Está além da possibilidade, da criatividade dos seres humanos. Terceiro, o propósito da revelação era tirar o medo. Observe o que Eliseu diz: não tenha medo. E aí ele ora: Senhor, abra os seus olhos para que ele veja que mais são os que estão a nosso favor do que estão contra nós. Então aquilo que ele vai ver
aqueles seres celestiais poderosos, ele vai ver o suficiente para não ter mais medo. Esse é o objetivo da revelação. Deus não mostra as coisas para nós a troco de nada, Ele mostra com objetivos. Deus é sempre intencional. O que Deus vai mostrar para ele vai encher o seu coração de coragem, vai tirar fora o medo, vai lhe dar tranquilidade no meio da tribulação. Deus nos dá o necessário para a gente atravessar a tribulação. Paulo diz isso em Romanos 5, que Deus nos alegra nas tribulações. Alegrar nas tribulações não é alegrar pelas tribulações, com as tribulações e por causa das tribulações, mas até alegria enquanto a gente está vivendo a tribulação, atravessando a tribulação. Esse é o Deus que responde às suas orações. Em quarto lugar, o texto mostra e deixa claro para nós que ele só viu o que Deus revelou. Assim, o que você tem nas mãos, escrito na Bíblia, é o que Deus te revelou. Tem gente que fica aí perguntando, como é que é o mundo dos mortos? Como é que eu ganho um passe para ir passear no mundo dos mortos, ouvir o meu tio, minha tia, minha avó? E aí Deus disse, lá em Lucas 16, olha, isso não é da sua conta. Se alguém quer saber a respeito do mundo dos mortos, leia Moisés. Leia a Bíblia. O que Deus revelou para nós a respeito da morte e do que vem depois, é o suficiente para tirar de nós o medo da morte e desejar ir para lá. Essa que é a questão. Nós temos medo de tantas coisas que nos apavoram, que nos assustam, que tiram a nossa paz. Então Deus nos revela o que Ele quer revelar na sua palavra e em Jesus Cristo, para tirar o medo e nos dar paz, em meio a qualquer enfrentamento que viermos atravessar nas nossas vidas. Então, Deus abre os olhos do moço. Ele enxerga, mas ele não vê. Agora ele enxerga e ele vê. Ele vê não só um, lembra que quando Eliseu e Elias foram separados, foi um carro de fogo que os separou? Ele vê um monte. Ele vê um exército do céu. E aquele exército do céu estava ali para proteger Eliseu e o moço. E mal o moço enxerga, aí os camaradas veem que Eliseu já acordou, que já quase tomou o café da manhã e vão para cima dele, vamos pegá-lo cedo e ir embora logo. Agente secreto, é assim que faz. Já viram como que a Polícia Federal age? 6 horas da manhã eles estão aí na porta. Você nem acordou direito. Eu estava em Abadiânia, eu era pastor lá, 6 horas da manhã um helicóptero ficou lá em cima da igreja, 30 viaturas, o camarada que foi preso não teve nem tempo de acordar direito, já estava dentro do camburão. Eles iam fazer isso com Eliseu, só que Eliseu faz a segunda oração. A segunda oração é para que Deus feche os olhos dos soldados, para que não vejam e não façam o que Deus não mandou eles fazer. Deus não mandou eles prender Eliseu, foi o rei da Síria que mandou. Deus não. Então, tudo que vai contra a vontade de Deus, e no tempo de Deus, e conforme a vontade de Deus, Deus para. Deus para. E eles vieram para cima e de repente não enxergavam a casa. Muito parecido com aqueles homens de Sodoma e Gomorra que ficaram tateando, procurando a porta da casa do Ló. E aí acontece algo engraçado no texto. O exército sírio pretendia prender Eliseu e dar vantagem militar à Síria novamente. Os soldados sírios agem como Israel fosse seu quintal. Eles entram e saem o que quer, ninguém resiste ao seu poderio militar. Só que Deus disse não, basta, acabou. E aí, Deus disse que não vai dar certo. E é por isso que a gente sabe que Balaão não pôde e não conseguiu
conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus tinha abençoado. É por isso que Acabe tentou esconder-se da morte no meio da batalha, e uma flecha jogada ao léu acerta bem entre a sua armadura e atinge o seu coração. É por isso que Amã não consegue destruir Mordecai, faz uma forca para ele, e no dia seguinte é Amã que está enforcado nela. É por isso que o sábio da Babilônia não consegue matar Daniel, nem jogando dentro de uma cova dos leões. A gente tem um desenho animado lá em casa, desses bíblicos que a gente passa para as crianças, que na hora que Daniel sai lá da cova do leão, ele agradece os leões e diz: obrigado pela pizza, rapaz. Um dos quadros mais lindos que eu já vi, eu tenho vontade de colocar na parede da minha casa, é um que tem Daniel em pé, num lugar meio a meia luz, e o leão, os leões de frente dele, e ele intacto. É por isso que nenhum profeta falso consegue manter as suas mentiras diante da verdade de Deus. É por isso que Jonas quer ir para Tarsis, mas o peixe o vomita na praia mais perto de Nínive. E é para lá que ele vai. É por isso que Deus tem coisas para você fazer, e você já tinha que ter parado de ficar resistindo à vontade dele, e começado a fazer as coisas que ele quer que você faça na igreja, para a glória dele. Se nós queremos ser cheios do Espírito, nós precisamos entender que Deus fecha os olhos. E aí olha só o que Eliseu faz com eles, até engraçado. Eliseu diz: não é essa pessoa e nem é essa cidade, mas eu vou dar uma canja para vocês, eu vou guiar vocês até o lugar onde vocês têm que ir. Eles estão em Dotã, e ele vai levá-los para Samaria, uma caminhada de 14 quilômetros básica. Quando eu comecei a namorar a Edneia, lá em 1987, eu morava no Garavelo, e me disseram que o Garavelo ficava a 6 quilômetros do ABR. Eu acreditei. Eu vou a pé, vou lá pedir a Edneia em namoro a pé. Depois de 1h30 de caminhada, 13 quilômetros, cheguei lá suado, fedendo suor, e até porque aguentar o meu cheiro o dia inteiro. A Sônia estava lá, é testemunha. Gente, 13 quilômetros é chão. Agora imagina 13 quilômetros, 14, tem um a mais, guiando um exército de cegos. Quando eu fui pastor na primeira igreja em Goiânia, lá de frente da igreja tem o IP. E as crianças saíam do IP para ir fazer educação física na quadra. Aquelas criancinhas de 4, 5 anos de idade, do maternal. As professoras enfileiravam elas na frente do IP, porque a avenida é perigosa, colocavam um elástico ao redor de todas elas, todas tinham que ficar dentro do elástico, e elas tinham que andar dentro do elástico 1, 2, 3, 4 casas até entrar na quadra. Era engraçado ver aquilo. As tias organizando a meninada dentro do elástico. Não pode sair do elástico. Acho que Eliseu fez isso com eles. Todo mundo no elástico, nós vamos para outro lugar. 14 quilômetros de manhã para meio-dia no deserto. De olhos fechados. Não é essa cidade, não é esta pessoa. Eu vou levar vocês para lá. E ele leva para o rei de Israel. Esse texto não tem nada a ver com a Síria, tem a ver com o rei de Israel que não reconhecia a palavra de Deus em Eliseu. Então Deus quer mostrar para o rei de Israel que ele governa e não o rei da Síria. Que em vez de ficar tentando fazer alianças com outros exércitos, o rei de Israel precisava aprender a confiar em Deus. Muitas vezes nós somos assim, a gente fica tentando resolver com o banco, fica tentando resolver com a agiota, fica tentando resolver com isso, fica tentando resolver com aquilo. Mas buscar a orientação de Deus a gente não busca, antes de tomar qualquer decisão. Então, quando eles chegam lá na praça central da Samaria, a terceira oração. Eliseu ora para que Deus abra os seus olhos, dos soldados, para que eles vejam o que Deus quer fazer com eles. E aí o rei de Israel chega lá: posso matar, meu pai? E Eliseu é curto e grosso: mata quem você prendeu com a espada. Tem alguém aqui que você prendeu com a espada? Mostra um aí. Não tem.
Esses aí você vai dar pão e água para eles voltar para casa. Ele dá um banquete, ele faz média. Mas o que é interessante aqui é a porta, a deixa que o Antigo Testamento nos dá para a gente falar de Jesus. O que é que Deus quer com a gente? A gente peca, a gente erra, a gente faz coisa errada. Deus abre os nossos olhos para ver a sua misericórdia. Deus não quer a morte de ninguém. Deus não quer guerra de ninguém. Deus não quer confusão com ninguém. Deus quer que as pessoas o conheçam. E qual o lugar onde Deus mais mostrou a sua misericórdia para nós? Na cruz. O Senhor Jesus Cristo veio até nós como servo e se entregou numa cruz por nós, para que Deus abrisse os nossos olhos para a gente ver a salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna que Ele promete a cada um de nós que confiamos nele. Deus não tem interesse na morte de ninguém, Deus não tem interesse em ficar explorando financeiramente ninguém. Ele é o dono do ouro, da prata. A igreja precisa de dinheiro, mas Deus não. E é por isso que a igreja precisa aprender a pedir a Deus que lhe sustente. Porque quando Deus sustentar o povo de Deus e o povo entender que Deus está sustentando, esse povo vai sustentar a igreja. Então, o interesse de Deus é que você o conheça, para praticar com você a sua misericórdia. Dá pão, dá água, manda eles para casa em paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, igreja presbiteriana do bairro Carreiro. Deus quer mostrar a sua misericórdia para cada um de vocês. Se você está andando meio fugindo de Deus, se escorregando para cá, se escorregando para lá, tentando fechar os olhos para não ver o que Ele está fazendo ao seu redor, a minha oração é que Deus abra os seus olhos para ver o que Ele quer fazer com você. As promessas de Deus são de paz. As palavras de Deus são de mudança, de transformação, de santificação, de bênção, de conhecê-lo, de andar com Ele, de perceber a sua presença, de amar o céu e aguardá-lo chegar na plenitude do seu poder. Assim, os soldados que eram fortes tropas, agora eles abrem os olhos e sujou, vai morrer todo mundo. Não morre ninguém, volta todo mundo para casa, em paz, porque Deus é quem governa todas as coisas. Nós estamos vivendo épocas complicadas no nosso país, tem muita gente morrendo de medo por aí. Meus irmãos, não é a esquerda que governa o país. Também não é a direita que quer, ou que deseja, ou que governa, ou que já governou, ou que vai governar o país. Tem gente de esquerda aí que ensina um monte de coisa errada que Romanos 1 condena, e é verdade. Eu fico preocupado com os irmãos que andam com o pessoal do PT, porque tudo que o PT ensina, Romanos 1 condena. Eu não estou falando isso porque eu sou de direita, porque também tem muita gente na direita que faz a mesma coisa. Então não é a direita e a esquerda que é o melhor para o nosso país. O melhor para o nosso país é Deus. E nós temos que parar de ficar brigando aí porque a gente é de um lado e do outro. Não é a ideologia que governa a igreja, é a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima das questões políticas. Quando eu digo que ela está acima, não quero dizer que ela é alheia e à parte ou apática. Eu quero dizer que elas determinam as nossas posturas. Se você consegue ser de esquerda, sendo fiel à palavra de Deus, tudo bem. Agora, o que eu tenho visto é que tem gente que é da direita, que é da esquerda, que quer governar a palavra de Deus com a sua ideologia política. Isso não pode dentro da igreja do Senhor Jesus. Nós, presbiterianos, somos apartidários.
como denominação, mas cada irmão pode e deve fazer a sua escolha. Nós não vamos trazer isso aqui para o púlpito, mas você é cidadão. A função da igreja é formar cidadãos, cidadãos que amam a Deus e cumprem as leis. Essa é a nossa obrigação. Então, quando você lê um texto como esse, você percebe que Deus governa. Então, eu quero estar debaixo do governo de Deus, porque o governo de Deus é eterno, o governo do mundo passa. Esse partido que aí está vai passar, o partido que virá depois dele vai passar também. Mas Deus não passa, a sua palavra não passa. E é com essa questão que a gente tem que estar preocupado como povo de Deus. Então, deixa eu fazer 3 aplicações para vocês sobre ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, entenda, existe um mundo espiritual ao nosso redor, povoado por anjos e demônios, e eles lutam conosco. Lutam conosco no sentido dos demônios que lutam contra nós, e lutam conosco no sentido dos anjos, que nós lutamos do mesmo lado deles, para a glória de Deus. Mas nós estamos no meio de uma guerra, e você precisa enxergar essa guerra. Ela é espiritual, ela é muito maior do que a gente imagina, e ela é muito mais extensa do que a gente espera. Você vai estar nela a vida toda, você vai morrer, e ela ainda vai continuar, se o Senhor Jesus não voltar antes. Então, entenda, há todo um mundo espiritual ao nosso redor, que nós não podemos ignorar. Segundo, se é possível lutar e vencer nesse mundo espiritual, aliás, só é possível lutar e vencer nesse mundo espiritual se formos equipados com toda a armadura de Deus. Paulo vai falar isso em Efésios 6, a partir do verso 10. Então você precisa descobrir quais são os elementos da armadura de Deus e usar. A armadura de Deus não é simplesmente capacete, escudo e espada. Não, a armadura de Deus é convicção, é certeza, e é a palavra de Deus na sua mão. Agora, se você continuar lendo a Bíblia do jeito que você continua lendo, você vai parecer aquela mocinha lá do filme Conan, o Bárbaro, que disse, eu quero aprender a usar a espada. O Conan deu a espada para ela, ela caiu de tão pesada que a espada era. Uma espada romana pesava 1,5 kg. Você carrega 1,5 kg por um quarteirão, é tranquilo. Mas o segundo e o terceiro quarteirão, ela começa a pesar num campo de batalha. Então você precisa conhecer as Escrituras com mais profundidade para você saber manuseá-la no campo de batalha. Terceiro, o caminho da plenitude espiritual não é o caminho do isolamento. Você não é cheio do Espírito sozinho, você é cheio do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Você é uma pedra viva junto com outras brasas vivas. E por último, eu fico pensando naquele jovem que acordou de manhã e foi lavar o rosto na pia da cozinha. Aquela manhã ele acordou, ele nem sabia que tinha anjo, demônio, capacete, cavalo de fogo, essas coisas. Ele não sabia. Mas depois da oração de Eliseu, ele sabe. Como é que aquele moço dormiu na próxima noite? Como é que você vai dormir depois de hoje? Como que a gente dorme sabendo que tem carruagem de fogo passando para lá, anjo armado passando para cá? Eu estou falando isso não para tirar o seu sono, mas para, como o texto mostrou, sabendo disso, mesmo sabendo disso, por confiar em Deus, dormir em paz. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Não é aquele caninho que você coloca na janela que protege a sua casa. Não é aquela tranca elétrica que protege a sua casa, porque quando acaba a energia, a primeira coisa que os ladrões cortam quando vão roubar a casa é a energia. É Deus. Você pode ter tudo isso e não estar seguro. Você talvez não tenha nada disso e ninguém lhe toca.
estou pedindo para você ir provocar Deus de madrugada, não. Mas saiba que Deus é quem te dá paz. Vamos orar.